Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. É um prazer estar com você aqui mais uma vez. Estamos nos nossos 10 dias de clamor e hoje nós estamos no nosso 8º dia. Hoje nós vamos estudar sobre um assunto todo especial, a plenitude do Espírito Santo. E é um prazer estar com você aqui. Antes da gente começar o nosso estudo, queria convidar você para nós orarmos juntos. Vamos lá? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pela tua bondade conosco. Senhor, nesse momento, pedimos a tua presença conosco, o teu espírito, a tua capacitação, que o Senhor conduza todas as coisas conforme a tua vontade, que o Senhor nos encha da plenitude do Espírito Santo. É sobre esse tema que nós vamos estudar hoje e pedimos humildemente que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos ensine através da tua palavra, que o Senhor nos ensine através do conteúdo que nós vamos analisar aqui juntos e que o teu Espírito Santo tenha livre ação no nosso coração para moldar, transformar, fortalecer, vivificar. Que o Senhor nos ajude a amar as outras pessoas, que o Senhor desenvolva o fruto do Espírito em nossos corações, que o Senhor também perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá, vamos estudar um pouquinho sobre a plenitude do Espírito Santo. Então vamos lá, vou compartilhar aqui o meu slide com vocês. Um slide que foi carinhosamente preparado aí, né, pela liderança da igreja e que está servindo de base para nós nas nossas reflexões. Vamos lá. O nosso primeiro texto de hoje está em Efésios capítulo 5, verso 18. Vamos ler aqui, abra aí sua Bíblia, vamos ler Efésios capítulo 5, verso 18. Está escrito assim: E não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. É possível ser cheio do Espírito Santo? Bom, as Escrituras Sagradas, elas nos asseguram que é sim possível experimentar a plenitude da presença de Deus em nossa vida por meio do Espírito Santo. Essa é uma promessa à qual nós devemos nos apegar. Você pode pensar assim: ah, mas só Jesus foi cheio do Espírito Santo. Não, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, nós temos pessoas que foram cheias do Espírito Santo. E tem mais um detalhe: a gente vai refletir aqui num momento que é o que significa dizer que a plenitude do Espírito é resultado de um processo contínuo. A plenitude do Espírito Santo não é uma coisa momentânea, não, meu querido amigo, minha querida amiga. Sabia que lá no Antigo Testamento existem pessoas que em um determinado momento foram cheias do Espírito Santo e depois aquilo se perdeu? Um exemplo é Saul, o primeiro rei de Israel. O Espírito Santo desceu sobre ele ali e ele profetizou e fez ali algumas coisas e depois ele se afastou de Deus, ele desobedeceu a Deus e o fim dele foi muito triste. No Novo Testamento, nós vemos o Espírito Santo também capacitando outras pessoas. Os apóstolos ali, né? Os 11 que sobraram depois da traição de Judas, eles foram cheios do Espírito Santo, assim como outras pessoas que estavam reunidas com eles no dia de Pentecostes. Depois disso, Estevão aparece como um diácono, sendo também homem cheio do Espírito Santo. Olha só que coisa interessante. Paulo, depois, né? Então, essa promessa é para nós, meu querido amigo, minha querida amiga. Mas olha só, uma coisa importante para refletirmos: isso é um processo contínuo. A plenitude do Espírito Santo é uma jornada e não um evento único. A plenitude de ontem não serve para hoje. Todo dia é tempo de ser cheio do Espírito. Essa é uma experiência contínua e progressiva. Não se esqueça do caso de Saul, que teve uma experiência com o Espírito Santo e depois se apostatou. O desejo de Deus é que nós possamos seguir todos os dias sendo cheios do Espírito Santo. Vamos refletir um pouquinho no diálogo de Jesus com Nicodemos?
Olha só o que Jesus disse para Nicodemos em João capítulo 3, versos 6 e 7. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não fique admirado eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Jesus estava apontando para uma necessidade. A plenitude do Espírito, ela começa com o quê? Com um novo nascimento. É ali que a nossa caminhada com o Espírito Santo, dia a dia, ela começa. Precisamos nascer do Espírito Santo. Caso contrário, o que nós somos? Seres carnais. Em que sentido? Nós já vimos sobre as obras da carne essa semana, não vimos? Que são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, iras, dissensões, facções. Isso é o que a nossa natureza carnal traz. É o que nós temos de herança a partir dessa natureza. No entanto, o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade ou paciência, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Essas coisas, elas vêm na nossa vida por ação única e exclusivamente do Espírito Santo. E aí por isso que nós precisamos nascer de novo. Lá em Efésios, capítulo 2, versos 1, 4 e 5, Paulo diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver. Olha só que importante. Costumavam viver. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Vocês são salvos. Pedro, ele escreveu o seguinte, lá em 1 Pedro capítulo 1, 23. Sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Olha só que importante, né? Pedro aqui escrevendo. E uma chave importante aqui, ó. A palavra de Deus permanece para sempre em nós. Se nós não permanecermos na palavra de Deus, pedindo o Espírito Santo de Deus todo dia, nós não iremos conseguir, não é? Bom, vamos estudar um pouquinho dos efeitos desse diálogo de Jesus com Nicodemos? Vamos retomar essa ideia de Jesus com Nicodemos, né? O diálogo de Jesus com Nicodemos aparentemente não teve um efeito positivo. Nicodemos não saiu dali sendo discípulo de Jesus, sendo um dos 12, ou daquele círculo também que era mais próximo de Jesus, de pessoas que seguiam ele o tempo todo. Não. No entanto, o próprio Evangelho de João, ele nos oferece evidências de que o Espírito Santo atuou silenciosamente no coração de Nicodemos. Durante o ministério de Jesus, eu acho que é no Evangelho de João que menciona Nicodemos, que teve um momento que eles estavam querendo condenar Jesus à morte e tal, antes da crucifixão. Nicodemos aparece ali e ele fala alguma coisa. Vocês vão condenar um homem sem ouvir o que ele tem a dizer? Ele vai em defesa de Jesus, mas os líderes o silenciam e ele também acaba não indo muito à frente. No entanto, no final do ministério de Jesus, 3 anos mais tarde dessa primeira conversa que ele teve com Cristo, onde Jesus disse que ele precisava nascer de novo, né? Todos nós precisamos. Ele estava pronto para se tornar publicamente um discípulo. E quando foi isso? No momento mais difícil, depois da crucifixão de Jesus. Os discípulos, os 12, estavam aonde? Os 11 estavam morrendo de medo. Judas saiu arrependido, foi atentar, né, ali contra a própria vida, infelizmente. Mas os 11 que sobraram, eles estavam com medo, trancados. E quem foi lá pedir o corpo de Jesus? Perdão, uma ressalva aqui, né? João foi o discípulo João que escreveu o Evangelho de João, foi o único que estava presente na crucifixão. Mas quem tirou o corpo de Jesus da cruz foi Nicodemos. Ele junto com José de Arimateia. Eles foram a Pilatos, pediram o corpo de Jesus, tiraram, levaram e colocaram num sepulcro. Fizeram ali um primeiro embalsamamento, né? Então você vê, depois de todo esse tempo, Nicodemos não se envergonhava mais de ser um discípulo de Jesus Cristo.
João capítulo 3, verso 8, continua trazendo esse diálogo de Jesus com Nicodemos. Jesus fala assim: o vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Sabe, querido amigo, querida amiga, o vento é invisível, imprevisível e livre. Você sente o seu efeito, ouve o som que ele faz, mas não consegue controlar nem saber exatamente de onde ele veio ou para onde ele vai. Assim, todo aquele que é nascido do Espírito, o que faz? Ele vê o Espírito Santo presencialmente na sua vida como uma luz brilhando? Não. Assim como nós não enxergamos o vento. Mas se o Espírito Santo move o nosso coração para irmos para a direita ou para a esquerda, que sentido, né? Qual decisão que nós vamos tomar, como que nós vamos falar? Aí essa pessoa está suscetível à ação do Espírito, está suscetível a ser conduzida pelo Espírito Santo. Cada pessoa pode sentir e viver essa ação do Espírito de forma diferente. Isso é muito importante a gente se lembrar. As formas podem ser diferentes, mas o Espírito é o mesmo. Em resumo, Jesus está dizendo que o nascimento espiritual é um ato livre e soberano de Deus, misterioso como o vento, mas real e transformador. Talvez a ação do Espírito Santo na minha vida comece por uma área e depois vá caminhando para outras. Talvez na sua vida ela vá começar por outras áreas. Talvez eu comece a ser mais paciente primeiro, né? Talvez você comece a ser mais manso primeiro, mais alegre primeiro. Enfim, existe uma série de individualidades que podem acompanhar a transformação na vida de uma pessoa. Cada um tem a sua história. E o que nós precisamos aprender com esse diálogo de Jesus com Nicodemos? Conquanto nós devamos sempre lembrar como o Senhor nos chamou e nos converteu, o nosso desafio é permanecer firme nele, a cada dia, para que ele nos transforme mais e mais à sua imagem. A plenitude do Espírito é um processo de crescimento espiritual progressivo, em que o cristão vai se tornando mais e mais semelhante a Cristo, e à medida que permite a presença do Espírito Santo em sua vida. Aqui temos um ponto importante. Precisamos permitir. Se nós não permitirmos, o Espírito Santo não irá forçar uma determinada mudança. É uma decisão muito importante que todos nós devemos tomar todos os dias. E lembrar que esse é um processo progressivo. Não é uma coisa que acontece hoje e pronto, está tudo resolvido. Agora eu recebi o Espírito Santo, não peco mais, não faço mais nada de errado, todas as minhas tendências ruins elas foram erradicadas. Não, nós continuamos vivendo em um mundo de pecado, continuamos suscetíveis às tentações, mas no Espírito Santo temos poder para resisti-las. O pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa ação da terceira pessoa da divindade, a qual não viria com energia modificada, mas na plenitude do poder divino. Como eu estava dizendo, nós continuamos aqui neste mundo de pecado, enquanto Jesus não volta. As tentações estão por aí. Nós temos defeitos de caráter que não foram todos reparados e consertados em um único instante. Isso é uma obra progressiva, é a obra da santificação. E nós vamos resistir e vencer as tentações pela atuação poderosa do Espírito Santo em nossa vida. Quer dizer que nós não vamos cair mais? Não. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, verso 8. Lá no finalzinho, 1 João, mesmo que escreveu o Evangelho de João, um relato, né, de Jesus ali com Nicodemos, João ele escreve o seguinte em 1 João capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E agora, passe aí alguns versos para frente, o capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar,
temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Olha só, é interessante, né, ler esse texto de 1 João, saber que ele estava escrevendo isso para pessoas que acreditavam em Jesus. Então, o pecado na vida do crente, ele não deve ser um hábito, mas ele é uma possibilidade e nós devemos lutar e resistir contra ele. Só podemos fazer isso com a ação do Espírito Santo. Ellen White, ela escreveu o seguinte no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 6, página 1247. O grandioso poder do Espírito Santo realiza uma completa transformação no caráter do ser humano, fazendo dele uma nova criatura em Jesus. Quando uma pessoa está cheia do Espírito, quanto mais severamente atestada e mais severamente aprovada, mais claramente demonstra ser representante de Cristo. Nas provações, meu querido amigo e minha querida amiga, nós poderemos testemunhar quem é que governa a nossa vida. Se nós estivermos cheios do Espírito, clamando pela presença do Espírito todos os dias, poderemos ser mansos, humildes, não é? Bondosos, amorosos, mesmo quando alguém for rude conosco. Olha só o que ela continua dizendo: a paz que habita o ser é vista no semblante. As palavras e os atos expressam o amor do Salvador. Não há disputa pela posição mais elevada, a renúncia do eu, a renúncia ao eu. O nome de Jesus é escrito em tudo que se diz e se faz. Não quer dizer que literalmente você vai escrever ali, mas que as suas características estão semelhantes às características de Cristo. E as pessoas vão ver que nós somos diferentes, que somos parecidos com Jesus. No livro Desejado de Todas as Nações, página 112, está escrito: quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados, renunciadas as más ações, o amor, a humildade e a paz tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. Olha só, coisa maravilhosa que Deus quer fazer conosco. E ela continua dizendo: a alegria substitui a tristeza. O semblante reflete a luz do céu. A bênção vem quando pela fé a pessoa se entrega a Deus. Então aquele poder que olho nenhum pode discernir, que olho algum pode discernir, cria um novo ser, à imagem de Deus. Como Paulo escreveu, quem está em Cristo é nova criatura, lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado e uma vida toda nova. Essa mudança só pode se efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo. E fica aqui uma explicação também. Às vezes nós lemos e podemos pensar o seguinte: se não mudou tudo de uma vez só na minha vida, eu não estou tendo a atuação do Espírito Santo. Queria trazer um caso bem prático para você. Imagine que você tem uma pessoa que é dependente químico de bebida ou então de drogas. E o Espírito Santo atua na vida dessa pessoa, ela se entrega a Jesus, se arrepende daquilo que ela fez, mas a dependência química é uma doença. E aí, o que pode acontecer? Tá? O que pode acontecer, não estou dizendo que isso acontece todas as vezes, mas o que pode acontecer é que Deus não retira essa dependência química dela, no sentido de que ela ainda sente desejo, às vezes, de usar. Mas o Espírito Santo dá poder a ela para que ela não volte ao seu vício antigo. Ela está vivendo uma vida nova no poder do Espírito Santo, mas tem algo nela que ainda não foi completamente resolvido. E no processo dessa caminhada cristã, você pode ser transformado e resolvido ali o seu problema da dependência química, a ponto de algum dia você não sentir mais desejo, ou isso pode acontecer por ocasião da volta de Jesus. Mas num caso ou no outro, o Espírito Santo está atuando na vida. Assim como ele também pode atuar na vida de alguém que, por exemplo, fumava e essa pessoa, de uma hora para outra, depois de entregar a vida a Deus em oração,
não sente mais o desejo de fumar e não vai sentir mais. Eu conheço pessoas assim. A minha sogra viveu uma experiência como essa. Ela fez uma oração do jeito dela ali e ela não fumou mais. E hoje ela não sente o desejo, né, de fumar, até onde eu entendo, pelo que eu já sei. Né? Então, meu querido amigo, minha querida amiga, o Espírito Santo ele pode atuar de diferentes maneiras, mas ele atua. Na sua vida ele vai atuar de um jeito, na minha vida ele vai atuar de outro. E é importante nós não fecharmos e colocarmos o Espírito Santo em uma única caixinha. Ele só pode atuar desse jeito, senão ele não atuou. Que nós não julguemos, né, essas coisas. Bom, em Mateus capítulo 7, versos 20, Jesus diz o quê? Pelos seus frutos os conhecereis. Mas em que contexto isso, né? Bom, o Espírito Santo, ele atua de modo invisível, mas os resultados da sua atividade são visíveis. As pessoas ao nosso redor saberão que Jesus criou um novo coração em nós. O Espírito sempre produz uma demonstração exterior da transformação interior que ele realiza. O contexto original de Jesus dizer pelos seus frutos os conhecereis não era a atuação do Espírito Santo, mas era para discernir, se eu não me engano, os falsos profetas, né? E ele fala: pelos seus frutos os conhecereis. Mas assim como você pode discernir os falsos profetas pelos seus frutos, você também pode discernir uma pessoa que é nascida do Espírito pelos seus frutos. Adianta a pessoa dizer assim: eu vou à igreja todo fim de semana e tal, e faz toda aquela profissão de fé, mas no momento de agir com amor com o outro não age, de falar com paciência, de falar com bondade, de ser fiel, acaba não sendo? Então os frutos revelam se o Espírito Santo tem atuado no coração ou não, ou se aquilo é apenas uma falsa demonstração de religião, né? A plenitude do Espírito Santo consiste em uma entrega diária, meu querido amigo, minha querida amiga, reconhecendo que a experiência espiritual de ontem, por mais profunda que tenha sido, ela precisa ser renovada constantemente. Essa busca não é um evento isolado, mas um processo contínuo e progressivo que molda o caráter e a perspectiva, então, da pessoa, permitindo viver de forma autêntica, alinhada com os propósitos mais elevados. Assim é possível enfrentar os desafios cotidianos com uma paz interior que excede todo o entendimento. Essa transformação, ela é uma obra profunda que, embora seja silenciosa, torna-se evidente por seus frutos. Uma vida que reflete o amor de Deus e a renúncia do céu, esse é o resultado dessa obra silenciosa. Temos aqui dois motivos para a oração. Estamos caminhando para o final. O primeiro motivo é para que cada cristão viva cheio do Espírito Santo. E o segundo é para que a plenitude do Espírito Santo me leve a uma vida de amor e dedicação à causa de Deus. E a causa de Deus não é só a igreja. A causa de Deus tem a ver com ajudar as pessoas também. Jesus, ele nos deu esse exemplo, não é mesmo? De ajudar as pessoas, trabalhar pela salvação das pessoas. Não só ali aquela demanda inicial do círculo da igreja. Bom, vamos orar então por essas duas razões aí, por esses dois motivos? Oremos. Senhor Deus, obrigado por nos ensinar que a plenitude do Espírito é algo que precisa ser vivido todos os dias. Que o Senhor nos encha hoje e para o restante das nossas vidas, todos os dias que nós busquemos isso no Senhor, que reconheçamos a nossa necessidade do Senhor. Que o Senhor coloque a tua plenitude em nós e também que essa plenitude nos leve a cuidar das coisas do Senhor, da tua obra, não somente na igreja, mas também em relação ao cuidado com o próximo, a salvação das pessoas, que o Senhor nos habilite e nos capacite. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, temos um desafio missionário, como temos tido todos os dias. Na nossa revista base, estava sempre se falando sobre 5 amigos, mas se você não tem 5 que você pensou aí,
peça a Deus para que te mostre uma pessoa, para compartilhar com ela o valor de clamar diariamente pelo Espírito Santo. Motive essa pessoa ou seus amigos aí, né, a buscar essa plenitude por meio da oração e da entrega pessoal. Deus abençoe a cada um de vocês. Esse foi o nosso 8º dia e amanhã estaremos juntos para buscarmos o Espírito Santo um pouco mais. Fiquem com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir.